A experiência do cliente no varejo caminha para um ponto de inflexão. A inteligência artificial já não é mais o futuro, mas sim o presente. Chatbots conversacionais, personalização em tempo real, análise preditiva de compras e atendimento proativo estão transformando simples transações em relacionamentos duradouros. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos desvendar como essas tecnologias revolucionam a experiência do cliente, elevam métricas de satisfação e abrem caminho para vendas e fidelização sem precedentes. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 197, a revolução da experiência do cliente com inteligência artificial no varejo. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E para a conversa de hoje, convidamos Walter Hildebrand, diretor de tecnologia da Zendesk na América Latina, marca líder em soluções de suporte e experiência do cliente. Com uma longa trajetória em produtos de CRM, o Walter tem uma visão muito clara sobre as mais recentes inovações que estão remodelando a forma como se relacionar com o consumidor. Olá, Walter, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bom, Daniel? Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, estamos muito felizes em ter você aqui, tanto pela sua experiência como pela empresa que você está representando, que é uma empresa extremamente relevante aí no mercado de tecnologia e no varejo nacional. Queria pedir para você começar se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória e também falando um pouquinho da Zendesk, há quanto tempo está no Brasil, qual que é o tamanho da operação, fala um pouquinho da empresa para a gente. Bacana. Eu estou na Zendesk faz 3 anos e meio. A Zendesk é uma empresa de tecnologia baseada nos Estados Unidos. Na verdade, ela começou na Dinamarca há 17, 18 anos atrás. Aí, em certo momento, ela se moveu para os Estados Unidos. A sede hoje é em São Francisco, na Califórnia. Hoje a gente tem mais de 5 mil funcionários espalhados pelo mundo. A gente tem hoje 15 escritórios globais, clientes em mais de 170 países. Só no Brasil, nós temos mais de 15 mil clientes e um total de 170 mil clientes ao redor do mundo, de todas as indústrias, de todos os tamanhos. Isso é que eu acho que é a beleza da nossa base. Particularmente, eu trabalho nesse mundo de CX já há mais de 12 anos. Passei por empresas como Oracle, SAP, e mais antigamente passei pela Netshoes, fui diretor de tecnologia na Netshoes, no Buscapé, enfim. Então, tenho uma carreira aí bem extensa em tecnologia. Que legal, muito bom ter você aqui com a gente. Bom, para começar, eu queria trazer aqui um negócio que eu encontrei muito legal no site da Zendesk, que é a missão, né, da Zendesk. Vocês colocam lá, ó, temos a missão de simplificar a complexidade dos negócios e facilitar a criação de conexões entre empresas e clientes. O que a Zendesk na prática faz para conseguir simplificar essa complexidade e facilitar essa criação de conexões? Na verdade, quando a gente olha para esse mercado onde a gente atua, a gente vê basicamente o consumidor querendo falar com a empresa, né? E você pode pensar, assim, mas isso é uma coisa muito óbvia, é uma coisa muito simples, né? Mas aí a gente entende que não é simplesmente falar, né? Então, esse ecossistema, primeiro ele aborda múltiplos canais. Então, desde os canais mais historicamente mais bem estabelecidos, como voz e e-mail, até canais mais digitais e mais novos, né? Como um WhatsApp e uma rede social, né? Então, e passando também pelo autoatendimento, né? Que é um atendimento onde o próprio cliente resolve sozinho os seus problemas. Então, existe hoje em dia uma quantidade enorme de canais disponíveis ao cliente. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que a gente tende a simplificar é que nós, como consumidores, a coisa que mais irrita a gente é quando a gente começa uma conversa num canal e depois tenta seguir por outro canal, né? Eu falo sempre aquele exemplo clássico, né, Daniel? Quando a gente liga para uma empresa e fala assim, tudo bom? Eu queria falar sobre aquele e-mail que eu mandei para vocês
ontem, né? E a pessoa fala assim, não sei, que e-mail que é, sobre o que era, assim por diante. Então, é importante, hoje em dia, para o consumidor, que esses canais estejam conectados, né? Que é o que a gente chama de omnichannel, né? Ou omnicanalidade, né? Canais conectados. Depois, quando chega para alguém responder para esse consumidor, é importante que essa pessoa tenha à mão tudo o que ele precisa para prestar um bom atendimento, né? Ele não tem que ficar alterando, peraí, deixa eu ir olhar no e-commerce para pegar a informação, vou pegar uma fatura, um boleto no ERP, né? Então, tem que estar tudo à mão desse agente para ele poder responder. E aí, hoje em dia, né, com o componente da inteligência artificial, como é que ela joga a favor tanto do consumidor quanto a favor do atendente, que eventualmente vai receber essa chamada, como da própria gestão, né? Como é que a inteligência artificial consegue ajudar a gestão a melhorar essa operação. Então, e tudo isso com governança, com controle, com segurança, né? Sem abrir mão dessas coisas que são fundamentais para o varejo e para qualquer outra indústria. Ah, muito bom. Hoje em dia não tem como falar de varejo sem falar de duas expressões: experiência do cliente, inteligência artificial. Provavelmente são as duas expressões mais faladas aí quando a gente está falando hoje do varejo. Como que na visão de vocês, de fato, a inteligência artificial está revolucionando a experiência do consumidor na prática? Eu acho que, do ponto de vista do consumidor, eu acho que o fator-chave é que, se você olha para as requisições do consumidor, uma grande quantidade delas são interações muito óbvias, muito simples ou de baixo valor agregado para a empresa, né? Então, no varejo, é muito comum o consumidor entrar em contato para saber qual é o status do pedido, já faturou, quando vai entregar. São interações recorrentes, ou seja, comuns, muitos clientes buscam por isso, e de baixo valor agregado. Quer dizer, esse é o tipo de interação que, quando você passava antigamente para um atendente responder, ele acessava um sistema, via a informação, respondia, obrigado, até logo, e acabou. Né? Zero valor agregado, zero fidelização, não aportava quase nada. A proposição da inteligência artificial é exatamente entrar e jogar exatamente nessas interações de baixo valor, que não agregam muito para a interação, e responder rapidamente para o cliente. Né? Então, se uma interação como essa poderia demorar alguns minutos ao telefone, ou eventualmente algumas horas por e-mail, ou alguns minutos por um chat, quando você coloca a inteligência artificial nesse contexto para resolver isso daí, isso dura segundos, né? E você consegue desafogar os atendentes que estavam atrás para eles lidarem com as atividades mais complexas ou que agregam maior valor. Então, a inteligência artificial ela joga muito para aumentar a eficiência da operação como um todo e diminuir o tempo médio de atendimento do consumidor. Ah, excelente, né? Quem está nos ouvindo aí, tem acompanhado nossos programas e a gente tem trazido sempre esse tipo de impacto da inteligência artificial na eficiência dos negócios. E uma dúvida que sempre aparece e que a gente tem aos pouquinhos desvendado ela, eu queria um pouco da sua visão, se esse tipo de tecnologia ainda está disponível só para as médias e grandes empresas ou pequenos empreendedores já começam a ter acesso a soluções de IA para otimizar os seus negócios. Não, isso não está restrito a nenhum tamanho de empresa, né? Na verdade, eu acho que até, em certo sentido, ela é muito mais indicada para as empresas menores, né? Porque, pensa bem, as empresas menores, elas têm que se focar, elas têm poucos recursos, poucas pessoas, enfim, e ela tem que se focar no core da operação dela, no dia a dia, né? De separação, logística, uma série de coisas. Então, assim, colocar a inteligência artificial para jogar essa partida e diminuir, por exemplo, a quantidade de atendentes ou resolver os problemas mais óbvios, isso desafoga uma operação de um pequeno varejista que eventualmente não tem tanta gente para poder participar da operação de atendimento. Então, eu acho que ela agrega muito valor
em todas as camadas, de diferentes maneiras, mas principalmente na camada de baixo, da base da pirâmide, exatamente para aliviar a carga de trabalho dessas empresas menores. E essa é uma ótima observação. O Walter está trazendo para a gente aqui, no sentido de que para os pequenos e médios, o impacto da IA pode ser até mais relevante, porque realmente esses pequenos empreendedores de varejo, eles têm que focar muito no core business, né? As empresas maiores, elas têm áreas para cada questão. Empresas pequenas não têm área, o empreendedor acaba sendo ele que faz de tudo um pouco. Então a IA pode ajudar numa assessoria jurídica, na elaboração de conteúdo de marketing, em ferramentas de atendimento. Então, acho que isso fica muito bom. Aí a gente vê que o Walter está trazendo essa reflexão de que para os pequenos e médios a IA não só está acessível, como tem um impacto bem legal. E com relação aos principais obstáculos, Walter, que vocês aí no dia a dia enxergam? No caso das empresas, dos varejistas que querem implementar soluções de tecnologia, soluções de IA, quais que são, na visão de vocês, os principais obstáculos e como vocês sugerem a superação deles para que as empresas consigam fazer essa evolução tecnológica? Acho que o primeiro obstáculo, Daniel, que a gente vê é que nós estamos vivendo uma transformação tecnológica, né? Essa transformação passa por ganhar confiança, né? Com todas as empresas que eu converso, eles falam assim: olha, nós estamos testando a inteligência artificial, a gente está afinando, a gente está vendo qual é o melhor caso de uso para aplicar, para ganhar confiança, né? Para depois poder expandir. E isso é absolutamente normal, né? Então, questões, por exemplo, como segurança, como privacidade, né? A gente fala muito em inteligência artificial, usando aquele termo de alucinando, né? Então, assim, como que eu consigo garantir que não vai haver alucinação do ponto de vista da inteligência artificial? Então, eu acho que é absolutamente normal as empresas estarem nesse momento de ganhar confiança, né? E eu sempre gosto de fazer um paralelo, Daniel, com a questão da computação em nuvem, né? Quando você olha lá atrás e chegou a computação em nuvem, todo mundo tinha uma série de dúvidas, né? Pô, mas é seguro? Não é? Quem que está olhando? Se der problema, para quem que eu ligo? Assim por diante. E a gente via também o mesmo movimento das empresas, né? De testar, né? Ganhar confiança, expandir, assim por diante. E hoje a computação em nuvem é uma realidade para todos os segmentos, todos os tamanhos de empresa. E eu acho que a gente está passando por esse mesmo momento na inteligência artificial, né? De ganhar confiança, de testar. E eu sempre falo que a melhor maneira de você romper essa barreira é, primeiro, definir um caso de uso concreto, pequeno, né? Não, eu quero resolver este problema específico. Aí, depois disso, você começa a usar, você ganha confiança, você faz os ajustes, você vai melhorando, e aí, depois que você ganhou confiança, você vai expandindo isso para outros casos de uso. Então, eu acho que a melhor maneira realmente é começar pequeno e ir expandindo para ganhar confiança. A gente concorda também, a gente tem falado muito sobre isso, a questão de olhar para a IA como algo que vai te ajudar a solucionar alguma dor, algum problema. Procure algo específico que ela possa te ajudar e vai implementando aos poucos, né? A gente sabe E que aí, acho existe. que tem um tema interessante, Daniel, que é assim, é importante para as empresas, quando você fala de ter um objetivo, claro, é que esse objetivo ele seja mensurável, né? Então, eu escuto de algumas empresas assim, eu quero aumentar a eficiência de determinada coisa, beleza. Eu quero ser mais produtivo, né? Ok. Eu quero diminuir os custos de determinada coisa, ok. Mas às vezes eu encontro empresas que falam assim, eu quero aumentar a qualidade do meu atendimento, eu quero aumentar a empatia, né? E eu sempre questiono, eu falo assim, esses são objetivos que não são facilmente quantificáveis, né? Como é que você quantifica a qualidade do atendimento ou a empatia de um atendente, né? É muito difícil. Então, eu acho que tem um conselho aqui que eu sempre dou, assim, se ao definir esses objetivos, você chegar em alguma coisa que é muito difícil de mensurar, faz um segundo exercício, até que você consiga obter alguma métrica
bem quantificável daquele seu objetivo. Então, por exemplo, qualidade para mim é que eu quero que o NPS melhore. Tá bom, então você vai rodar uma pesquisa, né, e você vai medir esse NPS. Ou eu quero que a taxa de recompra do meu consumidor, né, no varejo, por exemplo, seja maior. Então, pô, medir ali a qualidade foi boa, então ele recompra com mais frequência, assim por diante. Então, sempre tentar fazer esse exercício, quando você encontrar um objetivo que seja muito qualitativo, fazer um exercício de descer e achar métricas mensuráveis, tá? Muito bom. Um outro ponto que a gente entende que é muito relevante nessa conversa de IA é o equilíbrio que deve ter entre o quanto a gente fala e o quanto a gente investe em ferramentas de IA e o quanto a gente pensa e desenvolve a questão da cultura da empresa, do mindset dos gestores com relação à IA. A visão de vocês, como é? Vocês entendem que é preciso ter esse equilíbrio? O varejista brasileiro, ele já tem uma cultura mais propícia ou mais avessa à adoção de IA? Como que vocês entendem esse balanço entre ferramentas que estão disponíveis, mas por outro lado, aquela cultura interna da empresa para que isso, para que a engrenagem possa rodar? Assim, de novo, como qualquer mudança tecnológica, né, você sempre tem uma mudança cultural por detrás. No caso específico, de CX ou do atendimento, né, muito tem se falado de que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, todo o atendimento vai ser feito através de inteligência artificial, o que, na nossa visão, é uma absoluta mentira. Né? Assim, humanos e inteligência artificial vão continuar coexistindo de maneira natural. Então, quando se tem esse movimento, né, é, é óbvio que você fala assim, pô, vai ter uma resistência na adoção, né? As pessoas não vão querer adotar porque, não, eu vou perder meu emprego. Então, também não é bem assim, né? A gente tem uma pesquisa que a gente roda todo ano, que chama CX Trends, ela já está na sétima edição aqui, e a gente já começa a ver alguns componentes culturais caindo por água abaixo, né? Então, o primeiro dele fala o seguinte, que já 63% dos atendentes, eles já consideram que a inteligência artificial é parte do time. Então, não é alguém que vai roubar o emprego das pessoas, mas senão é um componente que vai ajudá-los, né, no seu dia a dia. 75% desses atendentes eles acham que se sentem mais confiantes com uma IA, com inteligência artificial, que pode gerar dados ou insights para eles, né? Por outro lado, como é que o consumidor se sente nessa equação? Quer dizer, a gente também olhou para isso, para pensar como é que o consumidor está vendo esse cenário onde a inteligência artificial vai atendê-lo. E aí 67% já fala que são favoráveis, que as empresas usem inteligência artificial no atendimento. Agora, o ponto mais importante que eu acho é que 74% dos consumidores, eles falaram para a gente que tanto faz ser atendido por inteligência artificial ou por um humano. O que eles querem é o problema resolvido, né? Então, eu acho que a gente tem dois componentes aí de aceitação da IA, né? Então, primeiro, o componente interno, os atendentes, e o componente externo, que é o consumidor, e os dois já propensos a viver nesse mundo com inteligência artificial. A gente vê isso também. E eu tenho certeza que se essa pesquisa tivesse sido feita há uns 2 ou 3 anos atrás, o resultado seria bem diferente. A sociedade como um todo ela está mudando rápido e a aceitação das novas tecnologias realmente a gente vê que está maior, né? E eu digo isso não só pelo que a gente vê no mercado, mas o que a gente vê dentro de casa mesmo, né? Nós, como consumidores, a gente está aceitando mais, a gente está gostando de ver mais eficiência no atendimento artificial ali do que um próprio ser humano às vezes consegue dar. Então, acho que isso é um bom caminho para quem está olhando para isso. E na experiência de vocês, quais que são os principais erros daquelas empresas que, naquela ansiedade de adotar a inteligência artificial, saem contratando, saem implementando e às vezes não tem bons resultados? Onde que o empreendedor ainda está errando muito e que deveria refletir um pouco mais nessa questão de usar a IA para a experiência do consumidor?
Acho que o primeiro ponto é parar para pensar aonde a IA realmente agrega valor no seu negócio, né? Eu escuto um monte de empresa falando assim, eu pergunto, você tem projeto de IA? Ele fala assim, a gente está criando um chatbot. Eu falo, puxa, será que o chatbot em si é o melhor lugar para você investir a sua verba de inovação e inteligência artificial, né? Acho que inteligência artificial é tão maior do que um chatbot, tem tantas outras aplicações para isso do que num chatbot, né? Então, acho que o primeiro erro que eu vejo é esse, quer dizer, achar que inteligência artificial é sinônimo de chatbot, e não é. Tem muito mais coisa que o empreendedor, que o varejista pode usar para a sua verba de inteligência artificial, né? Esse é o primeiro erro que eu vejo. O segundo erro que eu vejo, um pouquinho, são as empresas não tomarem cuidado com o uso de ferramentas não autorizadas de inteligência artificial, né? Deixa eu explicar um pouquinho para você o que é isso. Uh, Quando você fala de inteligência artificial, hoje no nosso dia a dia, eu, você, como pessoas físicas, a gente é bombardeado diariamente por um monte de novas soluções ou ferramentas de inteligência artificial. É o ChatGPT que te ajuda com isso, é uma outra que cria imagem, é um outro que faz vídeo, é um outro que analisa planilha, assim por diante. E a gente brinca, né? A gente testa, a gente tem uma série de resultados com isso e tal, e ótimo, né? Porque a gente realmente tem que experimentar. Agora, quando a gente vai para o mundo corporativo, né, a gente não pode querer levar esse monte de ferramentas do dia a dia, como pessoas físicas, para o ambiente de trabalho, né? Então, vou dar um exemplo, talvez seja um pouco grande, mas você imagina, por exemplo, eu pegar o meu faturamento da minha empresa, subir no chat GPT e pedir para ele analisar, né, e tirar conclusões para mim. Por quê? Porque, assim, esse monte de ferramentas que existem hoje, a gente não tem hoje uma garantia de quão aderentes ao compliance das empresas ou os níveis de segurança que estão aplicados a isso daí, né? Qual é a garantia que eu tenho que essa informação que eu estou subindo, que é da minha empresa, que eu estou subindo numa solução, que isso não vai ser compartilhado com outras empresas, com outros usuários, assim por diante. Existem informações que são sigilosas da empresa e que tem que haver um cuidado no uso disso daí, né? Esse fenômeno de usar ferramentas não homologadas pela empresa no dia a dia é o que a gente chama de IA paralela ou Shadow AI, tá? E é uma coisa que a gente tem visto crescer muito, né? Então, por exemplo, a gente vê no varejo, no ano passado, esse número era de apenas 16% dos clientes ou das pessoas usavam ferramentas não homologadas pela empresa. Esse ano, esse número no varejo saltou para 43%. Né? E quando você vê a frequência de uso disso, eles dizem, 52% diz que usa frequentemente, 41% diz que usa muito frequentemente, né? Então, voltando à tua pergunta, eu acho que um dos grandes erros dos varejistas hoje em dia é permitir que os seus colaboradores usem ferramentas não homologadas e que sejam um risco para vazamento de informação, assim por diante. A melhor ação corretiva para isso, o que, que é? É um programa de conscientização para os colaboradores, de explicar os danos ou as consequências do uso de ferramentas não homologadas, né? E, por outro lado, de correr em paralelo para homologar algumas soluções que sim são verificadas, estão em compliance, são seguras, enfim, e disponibilizar internamente para os colaboradores, né? Então, acho que esses são talvez os dois grandes pontos aí que eu tenho visto. Ah, ótima reflexão. Acho que é um momento realmente das empresas se atentarem a isso, né? Não dá para evitar que seus colaboradores utilizem IA, mas se eles vão usar, que utilizem uma solução homologada, que a própria empresa contrata, que ela coloca ali todo esse contrato em análise,
para que o seu colaborador possa utilizar. Aqui no sistema CNDL a gente tem essa visão também, a gente está até desenvolvendo uma IA proprietária para o varejo, chama CDL IA. É uma ferramenta que vai ajudar aí colaboradores e lojistas de maneira geral, empresários, empreendedores a terem um suporte de inteligência artificial bem personalizado, né, voltado para as principais dores e demandas do varejo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais e tirar dúvidas e até adotar na sua empresa, é só entrar no site www.cdla.com.br. Está bem aderente aí ao que o Walter está trazendo, de você ter uma solução homologada pela empresa para o colaborador usar. E não dá para você achar que o colaborador não vai usar uma inteligência artificial, porque hoje em dia está todo mundo usando. Walter, apesar da gente entender que está havendo uma maior aceitação da tecnologia e do relacionamento do consumidor com a IA, a gente ainda escuta muito falar sobre a questão da importância da humanização, de que o cliente ele continua buscando conexão e empatia e aquele toque humano ainda é um diferencial. Como que você enxerga isso nesse momento? As empresas precisam ainda ir atrás de humanizar a sua IA ou não? Os dados mostram que ela pode ser ali tecnologia nativa mesmo e o consumidor já está acostumado com isso. Qual é a sua visão sobre isso? Então, vamos lá. Eu acho que assim, eu acho que o toque humano ele é indispensável, né? Eu acho que a grande inteligência das empresas daqui para frente vai ser entender quais das interações que chegam hoje para o seu atendimento que têm que ser tratadas por inteligência artificial e quais têm que ser tratadas por um ser humano. E ter essa inteligência de entender isso, em que momento eu transbordo da inteligência artificial para um ser humano, tá? Então, pensa assim, a gente tem um estudo aqui que a gente acha que até 2030, 80% das interações vão ser resolvidas somente através de inteligência artificial. Mas ainda assim vai ter um 20% que vai ser tratada por um ser humano, tá? Mas mesmo esses 20% que vão ser tratadas por um ser humano vão estar suportadas por IA. Então a IA ela vai estar presente em todos os atendimentos, seja para resolver sozinha algum tema ou para suportar um atendente naquele 20% que vai continuar chegando para aí, tá? É importante entender que quando você fala da inteligência artificial chegando para um atendente, ela vai ter um objetivo diferente. Vai ser de direcionar o atendente, de dizer para ele quais são as melhores práticas, o que responder para esse ser humano, né, para esse cliente nesse momento. Né? Então, é muito mais um objetivo de guiá-lo do que qualquer outra coisa. Tá? E que tipo de problema vai chegar para esse atendente? Então, eventualmente vai ser um cliente que já está há muito tempo batendo cabeça e não consegue resolver o seu problema, então isso tem que ser tratado por um humano. Ou questões muito complexas, temas muito sensíveis, é melhor passar para um ser humano. Mas eu acho que o grande asset, a grande inteligência das empresas vai ser saber exatamente como jogar esse jogo misturado de inteligência artificial e do atendente humano. Muito bem. A cada conversa que a gente tem aqui semanalmente no podcast, a gente percebe claramente que é um caminho sem volta e que é um caminho muito conectado com eficiência, com produtividade, com atributos que a gente às vezes vai conseguir alcançar com a inteligência artificial que a gente não estava conseguindo sem ela. Então, acho que essa é a reflexão que fica aí para quem está nos ouvindo. Walter, agora sim, se você pudesse dar um conselho para um varejista hoje que está preocupado em acompanhar esse movimento de transformação tecnológica, o que seria indispensável para ele começar dentro do seu negócio uma revolução da experiência do cliente com a IA? O que é indispensável hoje? Eu acho que indispensável é começar, né? Eu acho que não pode ficar parado, eu acho que você não pode deixar essa onda da inteligência artificial te engolir, você tem que surfar essa onda, isso é fundamental. Achar casos pequenos, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né?
Acho que começa, né? Começa num caso pequeno, testa, vê como é que a empresa reage, o consumidor reage, mede direitinho, faz ajustes, e segue por aí. Mas eu começaria dessa maneira, quer dizer, começar pequeno, evoluir, ganhar confiança, para depois poder expandir. Ah, legal. A gente fez um teste esses dias na nossa própria IA, aquela que eu comentei que a gente está desenvolvendo e que já está colocando no mercado, e colocamos lá assim: olha, temos uma empresa com tal e tal característica, que trabalha em tal segmento, colocou alguns dados da empresa e pedimos para a própria IA dizer assim: onde seria viável aplicar soluções de IA para melhorar eficiência, para melhorar vendas, para melhorar resultado. A própria IA ela já traz alguns exemplos com base na informação que você deu do seu negócio, de onde você pode começar a implementar. Isso pode ajudar você que está nos ouvindo. Às vezes você tem ali um chat GPT ou uma outra ferramenta que você usa no seu pessoalmente, né, falando. Pede para ela te ajudar a identificar no seu negócio onde é possível aplicar. Na hora de aplicar, obviamente, vá atrás de fornecedores e de parceiros que tenham soluções de IA homologadas e voltadas para o mercado corporativo, tem várias. Então, assim, tem muita facilidade para você entender onde começar. Eu acho que o Walter deu a grande dica, que é você não ficar parado, não ficar assustado com as transformações e não saber para onde ir. O importante é começar a utilizar aos poucos. Uma outra coisa que a gente fala muito aqui é que todo varejista tem os seus fornecedores de RP, CRM, às vezes um fornecedor que ajuda a colocar o seu e-commerce no ar, e provavelmente todos eles já estão implementando suas soluções com IA embutida. Então você pode se aproveitar da IA, não que diretamente você está aplicando uma ferramenta de IA no seu negócio, mas procure parceiros que já tenham soluções com IA embutida e que possam te trazer os insights, dados e recomendações, seja no atendimento ao cliente, seja na gestão do seu financeiro, do seu caixa, tudo isso é viável. Você tem visto isso também, né, Walter? Que praticamente todos os fornecedores estão trazendo IA embutida para o cliente e isso potencializa o uso e ajuda a melhorar a eficiência, mesmo sem aplicação direta da IA no negócio, né? E é a proposição da gente aqui na Zendesk, né? Então, eu posso te dar alguns exemplos, né? A gente, primeiro, quando a gente pensa na inteligência artificial, eu acho que isso é uma recomendação também para os varejistas, tentar identificar dentro do seu ecossistema quem são as personas, né, mais relevantes, né? Então, para a gente, claramente, existem três personas, né? Então, de um lado você tem o consumidor, no meio você tem o atendente, né? E depois, lá atrás, você tem a gestão do negócio. E aí definir objetivos claros para cada um desses papéis e como a IA vai apoiar cada um desses papéis. Então, vou te dar alguns exemplos. Hoje é muito comum, às vezes, o cliente manda um e-mail para você de 2, 3 páginas, explicando o problema, dando um monte de informação, assim por diante. Quando isso chega para um atendente, o que ele tem que fazer? Ele tem que ler. Tem que ler aquelas 2, 3 páginas. Então, imagina quanto tempo ele leva lendo tudo aquilo. Depois que ele leu tudo aquilo, ele tem que entender. Não, o consumidor está falando de determinado assunto, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já embarca dentro da nossa solução a possibilidade daquele e-mail de 2, 3 páginas, a gente consegue resumir aquilo em um parágrafo, né? Então, a gente consegue diminuir o tempo de atendimento porque a gente entrega um parágrafo muito claro do qual é o objetivo do cliente. Eu já consigo detectar qual é a intenção dele, qual é o sentimento desse cliente, já entrego isso pronto para o atendente. E eu começo, através do que a gente chama de copiloto, a dizer para ele quais são as melhores coisas para ele responder para esse cliente, né? Então, fala isso, fala aquilo, assim por diante. Então, eu consigo ajudar o atendente no dia a dia dele. Então, eu diminuo o tempo médio de atendimento, eu torno ele mais produtivo, e aí vem uma consequência disso. Ao torná-lo mais produtivo, eu permito que as empresas, ao contratar uma nova pessoa, essa pessoa seja mais produtiva mais rapidamente, né? Todo novo atendente, ele passa por uma curva de aprendizagem, né, que leva algum tempo, enfim. Com a inteligência artificial e com o copiloto da gente, eu consigo diminuir esse tempo de aprendizado. Ele rapidamente, com a inteligência artificial, sugerindo ações e o que dizer e o que falar,
ele já está produtivo mais rapidamente. Então, veja, é a inteligência artificial ajudando o ser humano, o atendente, mas também resolvendo uma dor das empresas, tá? Que é o tempo médio que essa pessoa se torna produtiva. E aí, por detrás, né, pensando também em como que a gestão se aproveita da inteligência artificial, no caso do atendimento, por exemplo, a gente embarca já a possibilidade de fazer análise de controle de qualidade do atendimento em 100% das interações. Hoje em dia, as empresas, quando fazem controle de qualidade, elas pegam uma amostra, sei lá, 3, 4% dos atendimentos, e é assim que funciona. As pessoas ficam ouvindo a ligação, ou ficam lendo o que foi escrito, o que foi respondido, assim por diante. Mas é um processo, primeiro, que é amostral, e dois, ele é manual, né? Quando você faz 3, 4%, você não tem condição de identificar de todos os seus atendentes, em todos os canais e todos os processos que ele trabalha, quais são os pontos de melhoria e falar que, olha, o Daniel, ele é muito bom nisso, mas ele precisa de treinamento naquela outra coisa quando ele faz atendimento via telefone, né? Eu não consigo essa granularidade porque por amostra é impossível. A inteligência artificial ajuda a gestão, eu consigo cobrir 100% dos atendimentos, controle de qualidade e identificar pontos de melhoria específicos para cada atendente. Então, acho que essa é a coisa bacana, quer dizer, você, que nem você falou, né, embutir a inteligência artificial dentro das soluções, mas com objetivos muito claros para cada persona que joga o jogo. Excelente. Eu ia justamente te pedir um exemplo e você já trouxe, e eu acho que ficou muito claro. Pelo menos para mim ficou muito claro, espero que tenha ficado para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, do impacto direto da IA vindo por meio de um parceiro que traz a IA embutida e que realmente consegue demonstrar valor e entregar dados e informações relevantes. Então, você, empresário, empreendedor que está nos ouvindo, fique atento, procure parceiros, fornecedores de sistemas que tragam isso. Pode cobrar, porque já tem a tecnologia no mercado, vá atrás de um parceiro que tenha essa tecnologia, essa qualidade, como a Zendesk tem, porque isso faz a diferença, especialmente para pequenos e médios que não conseguem ter uma área específica para implementar a própria IA, vá buscar parceiros que tenham. Walter, E tem você mais tocou uma num consideração ponto, aqui. Hum. Daniel, você tocou num ponto interessante que é assim, quer dizer, ah, tá bom, né? Se não for uma IA embutida nas soluções, né? Que outra alternativa os empresários têm, os varejistas têm, né? Então a gente vê basicamente dois outros cenários, né? Então, o primeiro é assim: eu vou construir a minha inteligência artificial, eu vou começar do zero, né? Então, eu vou contratar engenheiro, cientista de dados, vou botar uma infraestrutura enorme, vou criar um modelo, vou treinar esse modelo, assim por diante. Ok, por um lado, você vai ter controle sobre tudo, né? Sobre tudo que está acontecendo ali dentro. Mas, por outro lado, você vai gastar muito dinheiro para contratar pessoas, para montar essa infraestrutura, você vai ter que treinar o modelo, então isso vai levar muito tempo, enfim. Então, eu vejo como negativo, quer dizer, você vai gastar muito e você vai perder muito tempo, porque às vezes o empreendedor ele precisa de respostas rápidas, ações rápidas, né? Então, essa é uma alternativa que eu acho que não se aplica muito. A segunda alternativa que eu vejo é assim, quer dizer, bom, eu vou construir a minha plataforma de IA baseada em módulos ou em pedacinhos que já estão disponíveis no mercado e eu vou montar em cima desses daí. É válido, né? Eu acho que o time to market, ele diminui, né? Você consegue entregar uma coisa mais rápido, você vai ter um custo menor, você não vai ter que contratar um monte de gente, montar um monte de infraestrutura, você vai ter um custo menor. Só que continua aquela preocupação de que você não tem controle sobre cada uma dessas pecinhas que você está se apoiando, né? Então, qual é o nível de segurança de cada uma dessas pecinhas? Qual é o nível de disponibilidade, de confiança de cada uma dessas coisinhas? Então, você ainda vai ter uma dependência dessas coisas, né? Esse modelo embutido que a gente estava falando até agora, Daniel, ele é um modelo em que você entrega para uma empresa e fala assim: você me certifica sobre segurança, sobre disponibilidade, sobre tempo de resposta,
e você operacionaliza isso para mim. Então, eu acho que é um modelo muito mais razoável, porque também o time to market é pronto, quer dizer, na hora que você contrata o negócio já sai funcionando, né? Há um custo marginal por transação, né? Então, eu acho que eu concordo muito com você, eu acho que essa alternativa de IA embutida nas soluções é a que mais faz sentido hoje. E você deixa que o seu fornecedor cuide das pecinhas, cuide da complexidade de lidar com IA. Tem ChatGPT, tem Copilot, tem Gemini, tem Grok, tem tantas ferramentas por trás ali, motores, né, de IA que estão surgindo, e isso não fica para você, lojista, empreendedor, deixa isso para quem conhece, quem está mais voltado. Acho que esse é a boa reflexão. Walter, vocês tem uma operação gigante no Brasil. Você tem um olhar para a América Latina e a Zendesk é uma empresa global. Como que você enxerga hoje o varejo brasileiro em escala global em termos de maturidade digital? Estamos muito aquém, estamos na média, estamos acima. O que acontece de inovação tecnológica no varejo do mundo, a gente está recebendo aqui em tempo real. Fala um pouquinho desse cenário para a gente. Eu acho que sim, eu acho que nós estamos bem na vanguarda. Hoje a gente pode falar de, e é até interessante, às vezes eu converso com os meus colegas ao redor do mundo, né? O caso emblemático para mim é o caso do WhatsApp, né? Que tem empresas que fazem 100% da sua operação de vendas e de atendimento baseada no WhatsApp. Coisa que lá fora eles assim ainda são muito reticentes quanto a isso, né? Mas o microempreendedor, o lojista, o varejista, né? Você pega, por exemplo, pizzarias ou pega vários comércios, enfim, pô, ele publica o negócio no Instagram, de lá já conecta com o WhatsApp, faz a venda e entrega. Se tem problema, ele faz a troca, enfim. E às vezes, muitas vezes, sem operação física, né? Quer dizer, não existe uma loja propriamente, né? Mas é quase que uma operação 100% digital. E eu acho que nesse sentido a gente está. O Brasil ele está muito na vanguarda da digitalização de 100% da operação. Acho que a gente tá muito bem, né? Eu acho que um ponto de evolução que eu vejo é exatamente do ponto de vista de escala, né? Eu acho que essas operações elas funcionam muito bem até um certo tamanho de lojista, né? Seja em nível de quantidade de clientes, seja em nível de pedidos por dia, assim por diante. Mas chega uma hora em que essa operação começa a crescer e aí a escala passa a ser um desafio, tá? Eu falo sempre, eu gosto desse exemplo, que a gente fala muito hoje em personalização da experiência, né? Como é que eu sei o que o Daniel gosta, o que ele compra, eu sei como sugerir, assim por diante, mas como eu faço isso em escala, de maneira personalizada? E para mim, o grande exemplo disso, e talvez algumas das pessoas que estão escutando a gente já tenham ouvido eu falar sobre isso por aí, para mim o melhor exemplo de personalização é o da padaria, né? Eu entro na padaria aqui na esquina de casa, né? O rapaz chega para mim e fala assim: Oi, Walter, tudo bem? Como é que você tá? Melhorou da gripe de ontem? Vai aquele pão na chapa de sempre? Então, pô, o cara, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe que eu estava gripado, né? Ele sabe o que eu como e ele já, ou seja, me entrega uma experiência que é 100% personalizada, né? O pequeno varejista, talvez para poucos clientes, ele consiga fazer isso. Ele lembra que o Daniel, quem é o Daniel, que o Daniel comprou, que ele gosta, assim por diante. Ele consegue fazer sugestão, assim por diante, mas em escala é difícil, né? E eu acho que aí entra a inteligência artificial como um grande habilitador da personalização em escala, né? Esse mecanismo ser abastecido pelos gostos dos consumidores, por todas as interações passadas desse consumidor, para entender quem é esse consumidor e, mais do que isso, qual é o contexto, qual é o momento dele. O Daniel ele pode ser um consumidor super frequente, enfim, mas ele pode estar num momento difícil, né? Então, assim, entender o 360 do Daniel, de cada consumidor, e mais ainda, entender o momento
é uma coisa que em escala é difícil e a inteligência artificial consegue ajudar. Excelente reflexão. Acho que é isso. Ainda tem um outro ponto, né? Porque se o padeiro, por acaso, ele é demitido ou ele se muda, você fica na mão na sua padaria, né? E com um sistema bem estruturado, você não fica na mão de um colaborador que era o diferencial. Esse exemplo acho que fica muito bom. Todo mundo gosta de chegar num lugar e ser reconhecido como cliente, saber suas preferências, ter aquele atendimento mais caloroso. Eu acho que a IA pode sim ser uma boa solução para isso, porque ela vai ter condições de te conhecer melhor e conhecer você na sua jornada como um todo, assim como o Walter mencionou. Walter, E já é um encaminhando aqui. habilitador, e é um Hum, habilitador da fidelidade, né? Quer dizer, se eu trato bem, se eu trato de maneira única cada consumidor, cada cliente, eu aumento a fidelização. Esse cara fala assim, pô, esses caras me conhecem, sabem quem eu sou, fazem recomendações pertinentes. Então, eu volto, eu compro mais, eu compro com mais recorrência, eu compro num valor maior, e é isso que todo varejista quer. e essa é a grande vantagem de você oferecer uma ótima experiência. É você realmente fidelizar aquele cliente, ele realmente se tornar o seu cliente assíduo, é o que todo mundo quer. Walter, já estamos encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, mas eu não queria deixar de finalizar, não queria finalizar esse bate-papo sem ter de você assim um pouco da sua visão de futuro. O que que a gente ainda não está usando em termos de tecnologia para melhorar a experiência do consumidor? Ainda não está aqui no nosso dia a dia, não está tão fácil, mas que você já está vendo que é a próxima fronteira. O que que você acha que está vindo pela frente e que a gente tem que se preparar e já ficar de olhos abertos para isso? Putz, Daniel, você sabe que essa é uma pergunta que todo mundo me faz, né? Quer dizer, qual é o Oh, futuro da inteligência artificial? Eu falo que, assim, no momento que a gente está de hype da tecnologia, o que eu consigo enxergar de um futuro é 3 meses, né? Um ano, não mais do que isso, né? Mas se eu pudesse apostar as fichas em uma coisa, eu acho que são os assistentes pessoais, né? Eu acho que muitos de nós têm a Alexa dentro de casa, ou tem a Siri, né? Já conversou com a Siri, com a Alexa, assim por diante. Mas até hoje são interações muito simples, né? Que horas são? Quanto foi o jogo ontem? Que hora, vai chover hoje? Não vai? Assim por diante. Eu acho que o próximo passo dos assistentes pessoais é eles realmente assumirem o controle de algumas coisas para nós. Então, você vai chegar para a Alexa, por exemplo, e falar: Alexa, o meu número de cartão de crédito é esse, o meu código de segurança é esse e a validade é tal. Gerencia para mim o meu cartão de crédito. E aí o Daniel Bot, né, a Alexa do Daniel, vai começar a falar com a Visa Bot, né? E vai entender todas as transações, né? Tudo que o Daniel está gastando, se tem transações que não são normais, o próprio mecanismo vai contestar essas despesas, vai abrir um processo com a Visa Bot, né? Contestando aquela despesa. Quando fechar a fatura, ele vai fazer o batimento daquela fatura para você e no final vai até pagar essa fatura para você, tá? Então, assim, você poderia, eu tenho certeza que o Daniel até regalou o olho aqui e falou assim: imagina, de jeito nenhum eu vou passar os meus dados de cartão de crédito, né, para uma inteligência artificial, né, para controlar o meu cartão de crédito. Isso é louco, né? Eu acho que é um processo de ganhar confiança, é um processo de evolução de maturidade que hoje as empresas estão vivendo e que nós, pessoas físicas, vamos ter que viver no futuro, né? Então, isso vai evoluir, a gente vai ganhar essa confiança e vai delegar gestão de cartão de crédito, gestão de conta bancária, plano de saúde, enfim, coisas que fazem, que agregam valor no nosso dia a dia. Para as empresas e para os varejistas, isso vai ser um baita desafio. Porque se o Walter, quando tinha um problema, ele ligava na Visa ou ligava no cartão de crédito e a empresa tinha a possibilidade de conversar com o consumidor, conversar com o Walter, isso não vai acontecer mais. Que vai ser o Walter Bot falando com o Visa Bot, resolvendo tudo, e as empresas vão perder a oportunidade de conversar com o seu consumidor, né?
Então, eu acho que as empresas vão ter que se reinventar, as empresas vão ter que criar novas estratégias, novas maneiras ou oportunidades para falar com o consumidor, porque uma boa parte das interações vão ser resolvidas via bot. E as empresas vão perder um pouco dessa conexão com o consumidor. Muito bem, muito bem. Finalizou aí com uma reflexão, primeiro, que as empresas vão precisar se adaptar e ser flexíveis. Acho que isso é um mantra no mundo atual, com rápidas transformações, tem que ser flexível, tem que se adaptar rápido. E no caso dos consumidores, eu acho que a sua previsão ela está muito bem encaminhada, porque o que você disse vai resolver dores verdadeiras das pessoas. As pessoas querem assistentes, querem facilidades, então esse caminho que você vislumbra faz todo sentido, porque os assistentes têm tudo para realmente fazerem o trabalho do dia a dia por nós, conferir, comprar, checar, se relacionar, e eu acho que você tem toda a razão nessa sua visão. Walter, queria mais uma vez agradecer você aí pelo seu tempo, por compartilhar com a gente muito dessa sua visão e experiência, e pedir para você deixar aí os seus contatos, deixa o contato da Zendesk para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês e sua mensagem final, por favor. Legal. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Zendesk, zendesk.com.br, lá tem uma série de informações. A nossa pesquisa CX Trends, essa que eu comentei, que tem uma série de informações interessantes sobre modelo de consumidor em relação a CX, enfim, está disponível lá no site, zendesk.com.br/CX Trends. Dá um pulo por lá. Eu estou muito atuante no LinkedIn, então quem quiser me acompanhar, procura lá, Walter Hildebrand no LinkedIn. Adoro bater papo, enfim, com consumidores, com varejistas. Vai ser um prazer interagir com todos vocês. Muito bem. Conversamos hoje com o Walter Hildebrand, diretor de tecnologia da Zendesk na América Latina. A Zendesk que é marca líder em solução de suporte e experiência do cliente. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. Nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.